Oi, gente! Primeira semana de depoimentos da fase Canoinhas et Pater Filium concluída, e essa semana não teve outro assunto nos meios políticos senão, os depoimentos que o J+ cobriu com bastante intensidade ao longo da semana. Concluída essa primeira semana, vamos aos mortos e feridos e aqueles que saíram ilesos, Quem que mais se prejudicou essa semana ao longo dos depoimentos, com toda certeza foi Renato Pique, que, por estar ausente, aumenta ainda mais a pressão sobre ele. Ele se recusou a depor e por todos aqueles que falaram em assuntos relacionados ao nome dele, especialmente em relação à propina que saía da empresa Prado e Prado, foram unânimes em dizer que ele era o grande líder. Embora eles não reconheçam, os réus não reconheçam que faziam parte de uma organização criminosa, como é o que o Ministério Público aponta, uma organização criminosa que teria como líder o Pique, eles são unânimes em dizer que ele coordenava todo esse esquema, seja lá o que for, na versão deles. E muitos se colocam como vítimas do Pique, inclusive, que foram pressionados, chantageados a pagar propina ou a fazer alguma coisa, como o caso do João Lindsmayer, que era obrigado a não fazer medições, só fazia quando o Pique ordenava, para que então ele pudesse dessa forma pressionar o empresário Christian Mock para pagar a propina para ele e aí então liberar a medição. Primeiro pagava a propina, depois liberava a medição. Foram duas fases, para a gente não se perder no tempo, que tiveram oitivas essa semana, essa questão da Prado e Prado, que é a empresa do Christian Mockfa, e outra questão que vai ser concluída na próxima semana é a questão dos caminhões comprados pelo Beto e colocados no nome do Josiel Dembinski como laranja, que fazia dessa forma então serviços para a Prefeitura de Canoinhas, que eram superfaturados. Pois bem, Pique com certeza foi o grande perdedor da semana, no sentido que foi aquele que foi o mais batido, a defesa dele teve sérias dificuldades nas perguntas, porque tinha uma linha de defesa, que claro, depois eles vão fazer nas alegações finais, isso não é ali o momento, mas as perguntas poderiam ter sido mais contributivas, no sentido de ajudar eles a defender o cliente deles, mas não foi isso que aconteceu. Os réus foram unânimes em dizer que não era dinheiro para a campanha, que é uma das táticas da defesa, e que era sim Pique que coordenava tudo e não tinha, a defesa não tem a quem recorrer no sentido de não, o Pique respeitava isso ou estava sendo coagido por este ou por aquilo. Não teve nada disso. Então complicou bastante ali a situação da defesa. Inclusive quando a defesa faz uma tentativa de apontar o fato de que os réus foram maltratados na prisão, tiveram seus direitos violados e por isso então fizeram delação premiada, também não deu certo. A tentativa de colocar a condenação centenária do Orildo Severnini como um fator que levou os réus a correrem fazer delação com medo de pegarem uma sentença centenária também foi cortada pela raiz pelo juiz Eduardo Veiga Vidal, que rechaçou terminantemente a possibilidade de isso servir para que os réus se encorajassem a delatar. E o Dr. Eduardo Veiga Vidal é quem vai julgar. Então, se ele se irritou com isso, obviamente que a tática foi muito mal sucedida por parte da defesa do Renato Pique, Então, o grande derrotado foi o Pique e os grandes vencedores. Temos alguns nomes. Vamos começar aí pelo João Lindsmayer, que saiu solto e que foi apontado ao longo de todo o dia de depoimentos pelos réus, pelas testemunhas, como uma figura muito alada a todo esse esquema. Não que ele não fizesse parte, não que ele não tivesse conhecimento, mas ele realmente foi apontado como uma pessoa a ser usada pelo Pique para achacar outros réus ou para intimidar outras pessoas. No sentido de que o Lindsmayer fazia aquilo que o Pique mandava. E de fato ele era, de certa forma, subalterno ao Pique, então a defesa dele ficou mais fácil, ficou mais fácil defendê-lo e conseguir pelo menos tirar ele da cadeia, porque nem fazia sentido ele ser o único preso, já que o Pique tem habeas corpus nesse caso, e sendo uma figura em segundo escalão, ou terceiro escalão, nessa sujeirada toda. Ele foi um dos grandes vencedores, ou o grande vencedor, porque saiu da cadeia. O Marcos Grandemann, que era acusado de mais ou menos fazer uma lavagem de dinheiro ali pro Christian Mock, também saiu muito bem desses depoimentos, porque todos ou nem conheciam o Marcos, nem sabiam
que papel o Marcos desempenhava, se desempenhava algum papel, e o próprio Christian Mokva foi muito taxativo em dizer, ó, o que eu fazia com o Christian era pedir para ele sacar um dinheiro que eu depositava, porque eu não poderia fazer isso no sistema bancário com a agilidade que queria, porque tem que fazer previsão de 24 horas, toda aquela história, e o Marcos, como dono de lotérica, tinha esse dinheiro em caixa e entregava para o Christian, e o Christian fazia a transferência que levava um tempo para cair na conta da lotérica do Marcos. Até as funcionárias dele, durante o depoimento, falaram, né, que a lotérica foi assaltada 2 vezes, então isso até facilitava não ficar com muito dinheiro em caixa, né, porque o Christian acabava levando esse dinheiro. Não é um método ortodoxo, vamos dizer assim, né, de se fazer a coisa, né, mas também não vi ali nos depoimentos algo que venha a culpar ou suscitar uma condenação para o Marcos Graniman. Márcio Passos também, pelo menos no caso dos caminhões do José Odembinski, me parece que por ser ali uma peça muito usada pelo Beto Passos, peça no sentido de que ele fazia o que o meu irmão mandava, o que o irmão dele mandava, mas não pensava muito no que estava fazendo. Isso também ficou claro ao longo dos depoimentos, e eu acho que ele deve ter aí a sua pena reduzida, pelo menos nesse caso, por conta da forma como colocaram ele no esquema. E a Maria Dembinski, a esposa do José Dembinski, esse sim, com sérios problemas, né, tanto quanto o Pique, porque é apontado em vários esquemas, não só nesse com o Beto Passos, né, ela me parece que nesse caso, com o Beto Passos especificamente, dos caminhões do Beto Passos, ela tem tudo para também ser considerada inocente ou pegar uma pena muito leve, porque embora ela pudesse ter conhecimento, embora ela tivesse feito alguns saques, ela não há nada que prove que ela tivesse alguma relação direta, né, com o esquema. Provas, por sinal, elas são tanto quanto incipientes em relação a quase todos, mas a uniformidade dos depoimentos dá uma grande força para as acusações que foram feitas ao longo dessa operação Etpater Filho. Bom, semana que vem tem novidades, tem muita coisa que vai acontecer, tem depoimentos do Beto Passos, do Adelmo Alberti, que foi o pivô de tudo isso, que explodiu essa bomba, né? E a gente vai estar acompanhando de pertinho e analisando, como eu estou fazendo hoje, quem ganha, quem perde, quem deve se sair bem, quem deve se sair mal dessa pelos próximos meses, quando aí então a gente vai ter a sentença. Obrigado pela audiência, continue acompanhando jmais.com.br e até a próxima.